Temos 2 amigos na banheira. São um casal feliz. Ainda não foram congelados. Trate-os com carinho. Tem paciência, acaba lá com isso. Está na minha hora. Devia-te lá. Pressa, os tipos estão à espera. Não, não. Merci, bonjour. Estava mesmo à sua espera para lhe entregar o que combinámos. Sim. Não, não. Está bem. Então até um dia destes. Adeusinho. A minha marcação já está feita? Um momento, faz favor. Ora, aqui está. Obrigado. Faz favor. A que horas chega o avião de Frankfurt? Às 9h35. Obrigado. És realmente muito fotogénica. Se quisesse, arranjava-te umas fotografias de publicidade. Sempre se ganha alguma coisa, não é muito, mas às vezes faz jeito. Não preciso, sabes? Tenho um marido inteligente. Pode mesmo dizer-se que brilhante. Escreve peças de teatro. Não começa a ser desagradável, está bem. Já sabe que não ganho 30 contos por mês. Aliás, ninguém ganha dinheiro com o teatro. Pois é, o que vale é o dinheiro da mãezinha a alimentar-lhe a sua inspiração. Deixa a mãezinha em paz, está bem. Está bem, meu filho. Hoje estou particularmente bem disposto, mas não abuso. E a publicidade? Porque não tentas a publicidade? Eles, por enquanto, ainda acreditam na imaginação. Ora, aí está uma coisa. A publicidade. Não me tinha lembrado. Os meus talentos são claramente publicitários. Tan, 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 tan. Cena. Alcova desdémona, desmanchada. O sexo, claro. Primeiro o sexo. Entra o Tel, de espada em punho, e diz: porque não me amas tu, oh louca e libidinosa criatura? Desdémona, oh! Responde a sua cadela sem vergonha, oh, oh! E água atrás do reposteiro. Tenho que lhe dizer, todos em coro: odor corporal! Que gracinha. Sua Excelência não se conspurca com a publicidade. Sua Excelência é especial. Prefere viver à custa da mãezinha. O que é preciso é manter a dignidade. Felizmente já estás habituado a estas cenas. No fundo, nós somos uns exibicionistas. Feitos da erva. Oh! Os que hoje correm amanhã almoçam. A chuva, ao bater nos colarinhos, faz um ruído de açúcares. Agora não saem das vossas posições para eu ver lá de baixo. Desculpem lá, vamos fazer outra vez. Quando os círculos viciosos regressam às camaradas... Acerca da tua peça não sabemos ainda nada. A Fundação ainda não deu a resposta. Se ela não vier... Não, isso não pode ser assim. Vá, outro salto. Alto. Eu vou lá. Desculpa-me, mas isto tem que ser. Vamos lá ver. Quando os círculos viciosos regressam às camaradas, a multidão aplaude com energia solar. Pois são as 7 horas do meio-dia. Fé, esperança e caridade. Outra vez, mais. Fé, esperança Esperança e caridade. O professor desvia a atenção para o grande defeito da erva. Os que hoje correm, amanhã almoçam. A chuva, ao bater nos colarinhos, faz um ruído de açúcar.
Está a precisar de mais. Vamos fazer outra, está bem? Tous les hommes sont mortels. Já lhe pedi várias vezes para não mexer nas coisas que eu estou a ler. Não voltaste a tomar os comprimidos. Your husband is coming. J'ai revu ma position dans le problème. Parmi cette confusion, j'ai fait toute ma raison à Philomène. Elle faisait ronron dans mes bras. J'avais toujours mal à l'estomac. Et pour ça, et pour ça, et pour ça, je l'aimais pas. Revoyant la situation, j'ai revu ma position dans ce dilemme. Désormais, nous essayons de ne pas donner raison à Philomène. On riait pendant qu'on faisait carnage. D'autres gens s'en profitaient. You won't. No truth.
Vai buscar a mulher à saída do cinema, imagino. Mandou cumprimentos. Que engraçadinha, seu amigo. A minha mulher, o Dr. Alves. Muito prazer. Mas não há contradições. Todos os romances que eu escrevi eram e são o meu ato de fé. É preciso adaptar-nos ao ambiente em que vivemos. Até para realizarmos melhor a nossa obra. Mas o senhor traiu. Mas traiu o quê? Traiu! Está lucidamente a enganar as pessoas, fazendo-as acreditar que a felicidade está no frigorífico e nos prémios das pastas dentífricas. O senhor pode orgulhar-se. Passará a história com os seus amigos pelo brilhante trabalho na edificação de uma nova sociedade. De consumo, claro. Onde estão as grandes esperanças de ontem? Na banca, nas agências de publicidade, nas revistas cor-de-rosa, sei lá. Pois. Família rica, arte pura. Eu entendo. Meu jovem amigo, a vida é dura, creia. Os chineses são capazes de não gostar. São uns homenzinhos com uma cabeça muito grande e uns olhinhos muito pequeninos. E têm umas matracas para bater nas unhas dos meninos mal educados. Parece-me que vão sendo horas de voltar para casa. Está bêbado. Não negues. Confessa que tens certa pena que as más raparigas te chamem morena. Sabe de quem é isto? Não. Nunca sabe nada. É uma analfabeta. É do Guerra Junqueiro, percebeu? Não percebeu, pois não? Não. Não seja peluda. Gosto muito de si, sabe? Gosto mesmo muito mais do que você imagina. Não se esqueceu de mim. Como filho? E ela esqueceu-me. Está no serviço. E trazer um Volkswagen a uma americana que deve estar aí a chegar. Bem, tem de ir andando. Deusinho. Este é o Vitor Lopes. Que obrigada. Este Vitor Lopes não é igual. É um personagem. Faz negócio de tudo e tem imenso dinheiro. Dá pouco que salvou a Isabel destes encravados. Tu, o que é que fazes aqui? Estou aos pés dos amigos que me vêm buscar para irmos não sei onde. Comigo não pega. Estás à espera do Bob. Oh, o Bob talvez não seja bem o que tu pensas. De onde é que vens a esta hora? Então, fiz uma pergunta.
Não tenho nada a responder. Parece estar perfeitamente entendido entre nós, cada um faz o que lhe apetece. De resto, nunca te perguntei de onde vinhas quando chegavas tarde. Não está entendido coisa nenhuma, nunca esteve. A menina é uma idiota, baralha tudo. Uma coisa é blaga, outra coisa é a vida, percebeu? Percebi, Carlos, percebi tudo. E já sei que sou idiota. Há 3 anos que eu sou isso, por favor. O que tu queres dizer? Sei lá o que tu queres dizer. Estou farta das tuas histórias. Farta. Farta de tudo, entendes? Farta de tudo. Não me irrites. Marta, onde estiveste até agora? Responde. Uma aventurazinha, não? Não grites, Carlos. Por favor, não grites. E não foi aventurazinha nenhuma. Estive com alguém de quem gosto e que gosta de mim. Alguém que não é inteligente e brilhante como tu, mas que é agradável, simplesmente agradável. Já devia ter dito isto há mais tempo. Mas pronto, agora acabou. Não é possível. A menina não passa de uma criança. Isso passa. Deixa-me, Carlos. Não me toques. Deixa-me. 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 És bem gira. Tipo, foi um estúpido. No fim de contas, quem perde é ele. Tens a vida à tua frente, podes fazer o que quiseres. Pois é, mas estúpido ou não estúpido, não quero pedir o divórcio. E bem me transtorno.
É lindo. Say, I like it. Muito giro. Looks fine. Era isto mesmo que eu queria. Absolutely great. How much is it? 3 contos e 500. Gosto Think we'll imenso. take it. Se fosse possível. O Helder tinha-me falado disso em tempos, mas não tenho experiência nenhuma, claro. Ora, isso é uma questão de tempo, já te disse. O que conta é a presença, a fotogenia. O que pensa o Dr. Alves? Parece-me bem. Creio que tem muitas possibilidades. Desculpa. Sim? Eu já lhe disse, não estou para esse senhor. Já lhe disse dúzias de vezes, percebe, que só estou para esse senhor no princípio da semana que vem. Não insista. Desculpe. A Marta tem tudo o que é preciso, não acha? Acho que sim. Temos uns trabalhos bons para si. Pode ser uma excelente estreia. Depois... Está Diga. aqui o senhor do Algarve para o senhor António Helder. Com licença, mande-o entrar para o meu gabinete, por favor. É o homem das boates no Algarve. Estou a tentar convencê-lo a ficar com o whisky. Trate-me bem desse assunto, hein? Com certeza. Dão-me licença. Problemas. Publicidade paga com o whisky. Você imagina o que isto significa? É trabalho feito e capital por realizar. Caixotes e caixotes de garrafas. E depois quem é que as compra? Enfim. Bem, então fica combinado. Depois você acerta por nós com o António Helder. Está empregada, suponho. Estava. Despediram-me depois de... Ah, pois, por causa do seu problema familiar. O Helder falou-me nessa história. Se quiser, pode dar uma vista de olhos pelas nossas instalações antes de se ir embora. O Helder acompanha. Tive muito prazer. Espero muito o seu trabalho, creia. Obrigada. Foste um amor. Não tem importância nenhuma, deixa lá. Se pudesse acelerar um bocado estas coisas, era ótimo. E se pudesse pedir algum dinheiro adiantado, vê lá, preciso de tanto dinheiro. Tem lá paciência, filha, não pode ser. Não pode ser nada. Pronto, não faz mal, adeus. Continuas com essas tuas sardas postiças. A avó não gosta? Eu não. Fica tão mal. És tão bonita, tens uma pele tão boa. Não gosto nada disso, filhinha. Teus pais escreveram. Estão bons. Falam-me de ti. Também me escreveram, avó. Não sei como é que lhes vou falar nisto tudo. E a avó, como é que tem passado? Costume, não tenho passado mal. Mas sente-se bem aqui, avó. Não está muito sozinho. Não. Não se aborrece. Não me aborreço. Entretenho, leio. Enfim. Não precisas nada. Com certeza? Com certeza, avó. Não preciso de nada. Não é verdade. Gostava de lhe pedir uma coisa. O quê? O relógio de pêndulo. Ah. Está bem. É teu. Oh, avó, Podes é um levá-lo. amor. Querida. Vê lá se o deixas cair. Não, avó. Gosto tanto deste relógio. Adeus, avó. Adeus, meu amor. Até breve. E agora aparece.
problema é meu. Eu só lhe pedi dinheiro. No, I won't give you any money. Please don't ask. Darling, you know I love you very much. Don't be angry. You know we're in a very special situation. I hope you understand. Pois é, eu sei. Não passa um divertimento. You're a doll. I have to go now. Já. I have to be in the office before lunch. Don't have time to eat. As you know, I'm going to New York day after tomorrow. I must put the office in order before going. Stay here if you want to. Então, como vai isso? Precisava de falar consigo. A sua amiga falou-me vagamente. Senta-nos ali um instante. Sabe, eu agora não disponho de dinheiro. Mas isso talvez se arranje. Fica-lhe um pouco mais caro. O que é que pode dar como garantia? Nada. Não tinha um carro. Um 850. Tenho, mas não adianta, porque ainda não está pago. Quanto é que falta? 15 contos, mais ou menos. Não é muito. Talvez seja possível. Apareça amanhã na Açoriana às 9 horas. Depois falamos. Obrigada, Sr. Vitor Lopes. Até amanhã. O que lhe queria esta menina? Vou empregá-la. Acho bem. Tem o meu apoio. Tanto melhor, hein? É só um instantinho. Bem, então o homem desorientou-se, arranjou uma fulana que lhe deu volta e foi aos dinheiros do patrão. Um japonês que estava cá a montar uma fábrica de alga. O desgraçado, vendo sem dinheiro, perdeu a cabeça e suicidou-se. Foi uma complicação. Mas finalmente o guarda noturno identificou o patife. Era de Leiria. Corremos tudo. Aquilo no verão é um inferno. Calor cria bicho. E sabe onde é que fomos apanhar? Na própria Capela das Aparições. A rezar à Senhora, com o roubo ao lado. Dentro de uma maleta. E não tinha gasto nada. Vidas. Bom dia, chefe. Ferreira, nem de propósito, venho cá sacar-lhe umas massas. Pois, ando eu de carro elétrico para poupar nos tostões e é sempre a mesma conversa. Ou menos, é um negócio de Sente-se, vá, cerveja. tome lá o seu cafezinho, já falamos. Deixe estar, chefe. Então, obrigadinho. Até amanhã. Prazer. Adeus, chefe. Adeus, chefe. Então, Ouça, Ferreira, esta menina quer vender o carro, um 850. Eu queria comprar-lhe, mas não tenho dinheiro. Você dá-lhe o dinheiro, eu fico-lhe a pagar assim em prestações, de acordo? oh, homem, não me gozo nada em você com as mesmas histórias. O que essa menina precisa é de dinheiro.
Você não quer comprar carro nenhum. Já o conheço. É o costume, não é? Estamos todos de acordo. Mas depois, não mexer na giota. Se vais de negócio. É natural. Eu vou buscar 15 contos, empresto-os a si e você paga o resto de 850. Depois vamos ao Ferreira e ele compra-lhe o carro por 30 contos. Você dá-nos 15 e fica com outros 15. Mas assim fica sem o carro. Não. Depois compra outra vez ao Ferreira a prestações. Ele faz-lhe isso aí a um conto de reis por mês. Bem, há uns juros, não é? Mas você sabe o que são estas coisas. Vou mostrar uma coisa muito gira. Mercedes pertence a um banco, modelo especial para chefes de Estado. O que é que me diz? Curioso. É a grande vida. Rende sempre, digo-lhe eu. Vamos. Sempre campeão. É só um instante, espere-me aqui, não demoro muito. Aqui tem o seu dinheiro. Como vê, foi rápido. Obrigada. Agora passa o papel. Nem penso, que ideia. E o melhor que tem a fazer é ir pagar já o carro. O que é isto? Isso é do Isso carro nem lhes conto. Venha. Bem, agora aproxima a garrafa do rosto. Mais, mesmo a tocar na pele. Isso. Ótimo. Não está ótimo coisa nenhuma. Não é assim que vamos vender o produto. Um modelo profissional não se veste assim para anunciar o whisky. Mas o quê? O que é que tem? Tem que parecer uma menina de colégio, ou quase. Não pode ser. Tens que vestir qualquer coisa de mais atraente, mais despito. A publicidade obriga. É preciso que o comprador te deseje primeiro a ti e depois ao whisky, percebes? Mas não tens nada melhor lá em casa. Não sei, talvez. Vocês podem ver. Ótimo, o Rude é contigo, ele sabe o que é preciso. Adeus, maravilhosa criatura. Parece que fica um bocado nua, sabes? Não te deve ficar mal. Tá bem, vou experimentar. Sabes, gostava de te ajudar. Isto de fazer publicidade não é nada difícil. Faz-te carreira depressa. Aos 16 anos ainda eu era marciano. Agora, ganho aquilo que quero. Faziam-se aqui umas fotografias giras. Se quiseres, não me importo de pousar para ti. Já uma vez pousei para um amigo meu. Que me fez uma fotografia nua com uma criança. Queres ver? Não é nada má. A rapariga esse vestido é que não pode ser nada. Vai vestir as calças que trazias outro dia. Parecias um rapazito. Depois eu falo lá na agência e eles compram-te os vestidos.
E agora, o que é que eu viste? Nada. Assim ficas bem. Ah, mas eu conheço-a. É a mulher do Carlos. O que é que ela faz agora? Nada de especial. Deixa ver. Vive com um americano, parece. Vai ganhando umas coroas com estas coisas. E outras. É gira, pá. Obrigada. A menina tem umas belas sardas. São postiças, sabe? É muito simples. Põe uma gota de rímel e espalho com o dedo. Ah, bem me parecia. Porquê nota-se assim tanto? Não. Era uma desconfiança. A propósito, o Vítor Lopes nunca lhe falou de mim. Não, realmente nunca. A menina sabe que essa sua amizade com o Vítor Lopes, uma rapariga como você, enfim, de outro meio, vê-se logo, se quer que lhe diga, não me parece bem. Desculpe, mas não me parece que isso lhe diga respeito. Está claro que não me diz respeito. Mas olha que é sempre melhor a gente andar prevenida. O Lopes é um desgraçado. A prisão deu cabo dele. A menina não sabe que ele esteve preso. Gostei imenso de ter cá vindo, sabe? Mas afinal é que devia ter-lhe oferecido jantar. Estou extremamente grata pela sua ajuda. Por favor, não teve importância nenhuma. Sabe, tudo se torna fácil quando se conhece muita gente. E eu tenho excelentes relações. Nem sempre assim foi. Mas agora tenho a vida organizada. Ganho bem. Trabalho de sociedade com um tipo que vende whisky para a maior parte das boates de Lisboa. É um sócio fixe. Você talvez conheça. É o Martins, o do futebol. Foi um grande internacional. Não conhece? A Marta vai comer um pudinzinho. Não vale a pena, não me apetece muito. Se não se importa, vamos andando. Amanhã levanto-me cedo. Tenho de trabalhar. Está bem. Como está? Passou bem? Bem, obrigada. Vestidos ligeiros, tem alguma coisa gira? Mas certamente modelos recentíssimos. Quer lisos ou estampados? Não sei, só vendo. Olha, este é lindo. Oh, esse não. Não experimentas esta mini saia com uma camisola muito justa. A senhora, por acaso, não tem nada que possa servir. Esta é bem gira. Põe isto sem sutiã. Está bem, eu volto já. Está bem.
Sensacional. Importa-se me embrulhar, está bem? Olha, eu sei que estas coisas são profundamente desagradáveis, mas você compreende que Com eu também certeza. tenho o meu problema, não é? Eu sei que você se divorciou, por conseguinte, está a trabalhar, está a ganhar. Sim. Como a sua conta está muito grande, eu agradecia que você liquidasse como Faça pudesse, descansada percebe? que eu vou pegá-la. Já vi as suas fotografias do whisky. São estupendas. Então o que acha? Sabe? Preciso fazer-lhe um pedido. Mas certamente. Como sabe, fui com o Rui comprar uns vestidos para as fotografias. A uma boutique que eu já conhecia. Tinha lá uma conta antiga, já bastante atrasada. Inesperadamente, a dona da boutique exigiu-me o dinheiro. Foi um pouco desagradável, até. Parece-me. Se o seu Dr. Alves não se importasse de me adiantar algum dinheiro, pelos trabalhos que eu já fiz, claro. Não sei se é possível. Sem dúvida, claro que é possível. Quanto é que precisa? 5 contos, mais ou menos. Se precisa de mais, a mim não me faz diferença. Bem, se não se importa. De qualquer maneira, tenho outros trabalhos para fazer. Depois descontava-me. Agradeço-lhe muito. Não tem importância. Passo-lhe um cheque de 7 contos. Queria pedir-lhe uma gentileza. Gostava que viesse connosco esta noite. Vamos sair com o engenheiro Machado, um possível cliente.
É um grande industrial de camisaria, com uma enorme conta de publicidade. Este encontro é extremamente importante para nós. Posso contar consigo? Com certeza. E a propósito do seu assunto do whisky, conheço uma pessoa que talvez lhe possa comprar. Ah, sim? É o tipo que fornece whisky para as principais boates de Lisboa. Disse que tem um grande negócio. Enfim, é o que parece. Ah, mas isso interessa-me muito. O homem que me procure. E fale do assunto, hein? Eu vou andando. Um instante. Eu depois digo-lhe qualquer coisa. Encontramos logo à noite. O Helder vai buscá-la. Está bem. E espero que seja gentil com o engenheiro Machado, sim? Pois sim. Pode ligar. Tá? Sou eu. Então já soube alguma coisa? Tá bem. Tá bem, sim. Ótimo. Você... Claro. O assunto é seu. Está bem, está bem. Ótimo. Você depois diga... Não, tinha dois metade. Metade do habitual. Metade da comissão. Pois. Pois. Está contente? Pois. Love and care our lives together. Then she stopped to cry. She said, oh no, time will pass and so will love. And I looked at her. Então, engenheiro, está bem disposto? Ótimo, tem sido uma noite divertidíssima. E eu andava a precisar disto, sabe? Antes safado de trabalhar. Esta jovem encantadora. Nunca lhe disseram que tem umas sardas maravilhosas. São postiças. Não interessa. Dá um cigarro. Engenheiro, aborreço-me lamentavelmente. Pensa comigo. Com certeza. Com licença. Não quero tomar mais nada. Tenho uma proposta a fazer. Por que não fala com o Bob para ele nos dar a publicidade da sua companhia de aviação? Ele é o diretor. Basta querer. Não me esquecerei de si. O que lhe parece? Hei de ver. Eu falo nisso quando eu voltar de Nova Iorque. Combina um encontro, eu falo com ele. E não se esqueça do assunto do whisky. Sim. Negócio com o engenheiro. Vai? Não há nada como proporcionar bons momentos às pessoas e algumas esperanças. Isso é verdade. Oh, o Rui.
Tudo pode acontecer. É bonito, simpático, mas não funciona. Eu bem lhe disse que a Marta é uma rapariga evoluída, pode ser muito útil se souber utilizá-la. Bem, vou andando. A conta fica paga. Divirtam-se. Boa noite. Aqui.
Ah, é o senhor Aumento. Desculpe estar esta figura ente. Venho da parte do stand. Tenho de levar-lhe o carro. Então a menina não paga nem a primeira prestação. Não pode ser. E agora? Fica sem o carro? Claro, bem a prevenir. Eu estou tão tardíssimo, sente-se. Eu não lembro nada, é só um instante. Estou quase pronta. Vamos já tratar disso. De quê? Do carro. Não vem buscá-lo. Vá, está cheia de sorte. Foi só para assustar. Eu já paguei a letra do seu carro, está tudo arrumado. Depois dá-me o dinheiro a mim quando puder. Não tenho pressa. Oh, foi mesmo simpático. Ainda pensei em pedir, mas não me atrevi, sabe? Vai ver. Para a semana já... Não, deixe lá, quando puder. Não se aflija, mas não falhe mais nenhuma. Prometo, vai ver. Estava preocupadíssima, nem imagina. É verdade, arranjei-lhe um negócio, já não me lembrava. Whisky baratíssimo. Imagino. Palavra, Dr. Alves, o dono da agência onde eu trabalho, tem um armazém cheio de garrafas de whisky para vender a preços baixíssimos. Lembrando de si, Não. podia falar com ele. Não me interessa, sabe? Agradeço-lhe, mas não me interessa. Mas podemos chegar a um acordo. Não vale a pena. Por mais barato que ele venda, eu sei do que estou a falar, garanto-lhe, é o meu negócio. Eu um dia explico-lhe. Vai já embora. Fez-me levantar cedo para nada. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou ao futebol, tenho o sócio à espera. Não quero vir, pois não. Isto é que é bom, não acha? Este Martins é um bom tipo. Somos sócios, a bem dizer. Trabalho com ele há já bastante tempo. Ele financia e eu distribuo. Desembarcamos contrabando em qualquer ponto da costa portuguesa e a qualquer hora, sem problemas.
Há contrabando. Mas isso não é perigoso. E essa história dos desembarques não é arriscada? Não muito. Estamos bem defendidos. Não vendemos só whisky, claro. Também vendemos relógios e outras coisas assim. O Martins goza de grande prestígio no meio. É um homem de massas. Imagine que há uma fábrica na Itália que trabalha só para ele. Em relógios suíços. Já vê? Agora percebe porque é que o whisky não era negócio para mim. Não interessa. Garrafas não nos faltam por 30 escudos ou menos. Claro, você não ouviu nada disto. Confio em si. Estas coisas toda a gente sabe, mas ninguém repete. É assim. Olhe, já comi o pão que o diabo amassou. Agora defendo-me, pois então. O que é preciso é uma pessoa aguentar-se no balanço. Levo-a já a casa ou quer que a deixe no outro lado? Vou para casa, pode vir tomar uma bebida se quiser. Então, se me dá licença, levo uma garrafa de whisky das minhas. Tenho um armazém aqui perto. Chegada de Nova York, voo TWA 900. É quase. E não sabe o que é que aconteceu.
How are you? Cheers. No, I'm going to have some free time. My wife's going to the Algarve on holiday, taking the children. Não vais? No, I'm not going. Michael needs some sun. Podias ficar comigo cá em casa. No, I don't think so. The servants would notice. People. Impossible. Olá, Rui. Sou viva. Oh, não posso. Não posso de maneira nenhuma agora. Desculpa. Esta quarta-feira, combinado? Adeus. Está bem. Who was it? O Rui. O fotógrafo da agência onde eu trabalho. Fez umas fotografias muito giras, quer ver? Yes. Okay. Fine. Olha, o Dr. Alves queria falar contigo. No? Queria a publicidade da tua companhia de aviação. It's not possible. We have our own. Por acaso é pena, fazíamos jeito. It's a nice photograph. Mentira, não é? Mentira. Tira agora um filme. Vamos jantar, está bem? Okay, I'm gonna take a bath first. Não, acredito que fizemos todas as possíveis. Tomámos ontem para a tipografia e só antes de que a agenda não estava pronto. Fique descansado que eu amanhã telefono e com certeza absoluta nós entregamos o trabalho à tarde. Sim, faz favor. Para o Sr. Sousa. Muito só, por favor, diz-me. Com certeza. Obrigado, mesmo. Vou marcar a projeção para o seu amigo Bob amanhã às 6. E a propósito, já lhe falou da publicidade? Ainda não. Não tive a oportunidade desde que ele chegou. Um momento, sim. Oster, marca a sala de projeção para amanhã às 6. Estamos? Às 6, não se esqueça. Ah, é verdade. Qual foi a resposta do seu outro amigo, o do whisky? Não está interessado. Ora, essa. Você explicou-se bem. Parece-me que sim, mas ele consegue whisky ainda muito mais barato. Mais barato. É curioso. Como é que se chama? Não tem interesse. Olha, eu queria marcar a sala. Gostava de falar com ele. Nunca se sabe. Lopes, Vitor Lopes. Costuma estar às vezes na Colombo com os amigos. Ótimo. Preciso falar consigo. Passo pelo meu gabinete, sim? Entra. Não, vou-me embora. Pronto, está bem. Estás aborrecida? Não. I didn't know you had so much talent. Dia a dia, não esqueça. Uma Eu gota de acredito álcool a mesma fresco coisa. pinaca. A fita está Tão imprescindível. simples, tão económico, tão discreto. Boca fresca, hálito puro. No seu dia a dia, não esqueça. Uma gota de hálito fresco pinaca. Tão problema é simples, tão económico, tão discreto. Boca fresca, hálito puro.
Gostava de falar consigo sobre o assunto da publicidade. Mas eu disse a Marta que não era possível. Lamento muito, mas temos nossos serviços. Compreende, não é verdade? Sem dúvida, talvez pudéssemos tomar um whisky, conversar. Com certeza, quando quiser. Terei muito a fazer. Combine com Marta depois. Está muito bem. Telefone para si. Que maçada. Ok, bye bye. Era o Bob. Pede imensa desculpa, mas não pode vir estar numa reunião. Ainda não percebi bem. E já começa a estar cansado. Porquê? Você tem uns amigos que eu não compreendo. Quando se trata de a ajudar, nada. No fundo, sou eu a ajudá-la. Quando lhe pedi uma pequena gentileza, você recusou, distanciou-se. Eu refiro-me ao engenheiro Machado. É evidente que você nunca mais arranjou o tal encontro com o seu amigo do whisky. Deve ser um aldrabão, claro. E o whisky é de Sacavém, pelo menos. Mas o caso não fica assim, descanse. Esse seu amigo é de encontrá-lo na Colombo um destes dias. Sempre quer ver que história é essa. Ou então...
Já disse, estou sem nada com você. Bob, leva-me para Nova York. What a strange idea. You know that's not possible. Why New York? Não sei. Gostava de desaparecer, sair disto. Sinto-me cansada. É tudo tão confuso. But love, be reasonable. You're free. You have a good job, home. What else do you want? I love you. What happened to you? Nada. Não tem importância. Olha. Então, imediatamente como pediu, sucedeu alguma coisa? Não, vamos para a minha casa, é melhor. Preciso imenso de falar consigo. Quer tomar alguma coisa? Não se incomoda. Não incomoda nada, eu faço-lhe companhia. Sabe, outro dia depois do futebol, quando falou naquela história de contrabando, bem, eu não tive coragem de lhe dizer, mas já tinha falado no seu nome ao diretor da agência. Pensava que era um negócio normal. Precisava de lhe dizer isto, desculpe, tenho andado tão preocupada. Não queria causar problemas. A culpa não foi sua. Não podia adivinhar. Não se aflija. Mas eu não devia ter dito. Acha que vai ter problemas? Não, o que é que o homem pode fazer? Se ele me procurar, digo-lhe que não estou interessado, dou-lhe uma desculpa qualquer. Já me tenho visto em piores assados. Bem vi. Sei defender-me. Não há perigo. Em todo caso, tenho medo. Sensibiliza-me o seu cuidado, mas não pense nisso. Bem vi, um nome não é nada.
Já é muito tarde. Não tem importância nenhuma. Obrigado. Eu não me demoro nada. Desculpe, mas ontem à noite não lhe disse a verdade. Quando eu falei ao Dr. Alves no seu nome, já sabia que você fazia contrabando. Foi uns dias depois do futebol. Eu não lhe queria dizer, mas ele insistiu. Foi uma fraqueza. Não sou capaz de lhe explicar. E não ter mentido por fraqueza também. Faltou-me coragem no último momento. Não era essa a minha intenção. Desculpe. Acabo sempre por fazer aquilo que não quero. Foi então por isso? O quê? Por isso o quê? Pergunto se foi apenas por isso que eu passei a noite em sua casa. Pergunto se dormiu comigo para saldar uma dívida. Não valia a pena. Não, por favor, não. Então? Precisava de si. Muito. Palavra. Ontem à noite sentia-me desorientada, cheia de medo. Deixemos isto. Você precisa ter cuidado. Tenho de ir à vida. Depois telefono-lhe. Faz favor. Dá-me uma laranja. Está tão calado. Tenho estado a pensar em si. Sabe, aquela história do whisky, eu não queria voltar a falar-lhe nisto. Por mim não tem importância, são coisas que acontecem e o que está feito, está feito. Mas olha que você leva uma vida muito complicada. Tenha cuidado. Nunca se sabe onde as coisas vão parar. Uma tarde, há muitos anos, no verão, estava a ver uma esplanada com uns amigos e houve alguém que disse que nessa noite, às 4 da manhã, partia uma caminhoneta para a Espanha. De um dia para o outro, sem saber como, vi-me com um cobertor às costas e uma metralhadora nas mãos. E foi assim que entrei nessa maldita guerra. Aquilo era um deserto que o vento cortava. Por vezes, quando se atravessava as aldeias com os caminhões carregados de mantimentos, as populações esfomeadas revoltavam-se e éramos obrigados a matar. Que idade é que tinha? 18 anos. Foi por isso que não me quiseram num regimento de combate. Estava nos transportes, o que era ainda pior. Quando voltei de Espanha, deste lado era tudo calmo, como de costume. Mas nunca mais tive sossego. Desorientei-me. Olha, fiz o que pude. De tudo um pouco. O que aparecia. Coisas que nem você imagina.
Um dia, quando dei por mim, estava na prisão. Passei lá um bom par de anos. São coisas que roem. Um tipo, quando sai, já não é o mesmo. Mas não interessa. O que eu queria dizer-lhe é que quando a gente começa mal, é o diabo. O que está torto, entorta sempre. Depois já não é possível parar. Acredite. Ou um tipo diz que não a tempo. Olha, eu queria uma fotografia sua. Ora então, bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o que tem feito? Anda fugido? Nem por isso. Ainda bem que apareces. Há dias que ando com este jornal guardado na mala para te mostrar uma coisa. Onde é que isto está? Ah, está aqui. A tua amiga. Aquela serigaita das sardas. Olha para isto. Estas meninas da sociedade sempre me saíram umas encomendas. Deixa ver. Está picado. Não estou nada picado. Eu até nem gosto de cravos. Não é modo de vida para ninguém. E o patrão da agência não é boa reia, já percebi. Bem, basta de leves. Trate, mas é do que deve. Já contratou os homens das caminhonetes? Olha que as coisas estão combinadas para amanhã. Veja logo que me arranja. Esteja descansado. Daqui a bocado já lá vou. Já alguma vez lhe faltei. Não, mas nunca fiamos. Um homem não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Faço-me entender? Veja lá, não há pressa. Se não lhe dá jeito agora. Não, não. Pelo contrário, agradecia que visse quanto é ao certo. Temos lá embaixo coisas recentíssimas. Ainda ontem chegaram uns lenços italianos maravilhosos. Venha ver. Não se preocupe. Pode levar o que quiser. Depois paga. Não, não vale a pena. Hoje não levo nada. Esteja à sua vontade. Se algum dia tiver qualquer problema de dinheiro, procure-me. Essas coisas resolvem-se sempre. Sobretudo quando se trata de uma rapariga livre e jovem como você. Compreende. Estou em excelentes relações com gente de posição. Sim, espera um instante. Sim, olá, estás boa? Então, nunca mais apareceste? Claro, não tem importância. O que é que se tem passado pelo aeroporto? Não, não é possível. Não acredito.
Está bem. Deus. Faz favor, o Sr. Vitor Lopes já esteve cá hoje? Não esteve, não. Há 2 dias que não vem cá, nem ele, nem o Sr. Martins. Muito obrigada. O que é que toma? Café e chávena bem quente, só favor. Obrigada. O Sr. Chefe Rebelo já cá esteve? Hoje ainda não veio, mas deve estar por aí a chegar. É dos primeiros clientes. Obrigada. Então, como tem passado? Nunca mais apareceu. Pois não. Queres Se me sentar? dá licença? Vem cá hoje para ver se encontrava o Sr. Vitor Lopes. Como eu costumo passar por aqui todos os dias. Então. Não sabe nada. A história do contrabando? Sei que contaram-me vagamente que a guarda fiscal interceptou um desembarque. E que depois disso o Sr. Vitor Lopes desapareceu para não ser preso, ao que suponho. Mas não acreditei. Sim, mas... não é isso. Então o que é que aconteceu? O Lopes morreu. Vinha no jornal. Encontraram o cadáver no veio no telho. Não pode ser. Li a notícia. Levaram-me para a morgue. Já foi identificado, não há dúvida. Foi um tipo de cancelheiro que o descobriu e deu alarme. Andava à deriva no cais da Marinha. O jornal também não adianta mais nada. Desgraças. No último dia que eu vi, não é possível. Assim de repente, mas porquê? O que é que aconteceu? Sabe-se lá. Assim não deve ter sido. Não sei. Diz-se para aí umas coisas. Parece que é uma denúncia. E que os tipos com quem ele trabalhava o acusaram de ter dado com lima nos dentes. Histórias.
Olhe, foi-se. Essa aqui é a verdade. Não era mau tipo, coitado. Deu-nos muito que fazer quando era novo. Mas agora até se ajeitava. Colaborava connosco. Era prestável. Quanto é? 1200. Oh, desculpe, sabe que me disseram onde é que ficou o cais da Marinha? Um pouco mais acima, onde a Marinha embarcou. A menina não deixa. O barco ainda demora um bocadinho. Há outro que segue primeiro. Se a menina quiser... Não tenho pressa nenhuma. A conta, faz favor. Ótimo, ótimo. Então vou lá amanhã. Obrigada, adeus. A senhora desculpa, não é aqui que mora o Dr. Alves? Ah, não, ele mudou-se para o Esteve.
Tem um belo chalé. Ah, eu tenho o cartão com a nova morada. É só um momento. Muito obrigada. Obrigada. Thank you.